Pensem bem, como é que uma jovem freira carmelita que viveu só 24 anos e nunca publicou nada em vida se transforma num fenômeno mundial e doutora da igreja? Essa é a história de uma revolução espiritual silenciosa que nasceu dentro de um convento. Então vamos entender essa história. Olha só, o contraste aqui é absurdo. De um lado, uma vida curtinha, escondida do mundo, do outro, um legado gigantesco que dura até hoje. A vida de Teresinha é um paradoxo e nos força a perguntar como é que algo tão pequeno pode gerar uma influência tão massiva. É esse mistério que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o tamanho da revolução da Teresinha, primeiro a gente precisa entender o problema que ela resolveu. O mundo espiritual em que ela nasceu era dominado por uma teologia do medo, e a solução que ela encontrou foi radical. O nome desse problema era jansenismo. E mesmo que a igreja já tivesse condenado o movimento, o espírito dele ainda estava muito presente na França. A ideia principal era a seguinte: Deus era menos um pai para ser amado e mais um juiz para ser temido. E isso, claro, criava um clima espiritual super pesado. E na prática, o que isso significava? Bom, Deus era visto como esse juiz implacável. A santidade, isso era coisa para uma elite, sabe? Para heróis espirituais que faziam sacrifícios enormes. E a pessoa comum ficava com medo, um medo constante de não ser bom o suficiente, principalmente para receber a comunhão. A espiritualidade era tipo uma escadaria gigante e íngreme que quase ninguém conseguia subir. E é exatamente nesse mundo de medo que a Teresinha cresce. E o mais interessante é que as dificuldades da vida dela, marcadas por perdas e uma sensibilidade extrema, nada disso foi um obstáculo. Pelo contrário, foi o terreno fértil para sua descoberta espiritual única. A vida dela foi cheia de baques, né? Perdeu a mãe com 4 aninhos, o que a deixou extremamente sensível. Depois a irmã, que era como uma mãe para ela, vai para o convento. Mais um sentimento de abandono. Ela chegou a ficar muito doente por causa disso. Mas aí vem um ponto de virada, a chamada conversão de Natal. Foi uma graça que, de repente, curou essa fragilidade emocional e a preparou para sua missão. A fraqueza dela, no fim, foi a chave de tudo. E foi justamente a partir dessa fraqueza, dessa pequenez, que Teresinha descobriu um caminho totalmente revolucionário para a santidade. Um caminho acessível para todo mundo, não só para os gigantes espirituais. Ela chamou esse caminho de Pequena Via. Essa analogia dela é simplesmente genial. Numa época de tantas invenções, ela olhou para aquela escada da perfeição do jansenismo e pensou: não, isso não é para mim. Eu quero um elevador. E o que seria esse elevador? Não era o esforço humano, e sim os braços de Jesus. A sacada foi brilhante. A gente não precisa crescer para alcançar Deus. Pelo contrário, a gente precisa permanecer pequeno e se deixar carregar. E mais impressionante é que a pequena via é totalmente prática. Basicamente, é aceitar a própria impotência e, em vez de se desesperar com isso, confiar totalmente no amor de Deus. A santidade não estava mais em penitências heróicas, mas em coisas pequenas. Em pegar um alfinete do chão por amor, em dar um sorriso quando não se tem vontade, em suportar uma pessoa irritante. Ela, no fundo, democratizou a santidade. Aqui a gente vê a virada de chave. Foi uma mudança radical de paradigma. Muitas freiras da época se ofereciam à justiça divina para sofrer pelos pecadores. Teresinha inverteu completamente essa lógica. Ela se ofereceu ao amor misericordioso, pedindo não para ser punida, mas para ser consumida pelo amor de Deus. É uma mudança de um Deus que precisa ser aplacado para um pai que só quer ser amado. Mas olha, não vamos pensar que essa doutrina de confiança e amor veio de uma ingenuidade, de uma vida fácil. Não mesmo. Ela foi testada, e testada da forma mais dura possível, num sofrimento físico e espiritual muito profundo. Nos últimos 18 meses da vida dela, enquanto a tuberculose consumia seu corpo, a alma dela mergulhou numa escuridão completa. Ela chamou esse período de A Noite do Nada, uma provação terrível que atacou a própria raiz da sua fé. As próprias palavras dela mostram o tamanho da luta. Ela era atormentada pela ideia de que o céu talvez nem existisse, que tudo era uma ilusão. Ela sentia na pele o que os ateus da época sentiam. Mas o mais impressionante é que, mesmo sem sentir nada, ela continuava a professar sua fé. Mas o mais incrível de tudo foi o jeito que ela interpretou isso. Para ela, o sofrimento não era um abandono de Deus, mas sim uma missão. Ela sentia que estava ali, em solidariedade com aqueles que duvidam, sofrendo com eles e por eles.
A maior provação da fé dela se tornou, no fim das contas, seu maior ato de amor missionário. Depois que ela morreu, quase no anonimato, algo extraordinário aconteceu. Aquela promessa que ela fez de passar o céu fazendo bem na terra começou a se cumprir de uma forma explosiva. Foi um verdadeiro furacão de glória. A velocidade com que ela foi reconhecida é impressionante. De uma freira desconhecida para canonização em apenas 28 anos, um recorde para a época. E os títulos que ela recebeu contradizem totalmente a vida dela. A freira que viveu enclausurada se tornou a padroeira das missões, dividindo o título com o maior missionário da história. Em 1997, ela se tornou a 33ª pessoa na história e apenas a 3ª mulher a ser nomeada doutora da Igreja. Esse é o título teológico mais alto que existe, concedido a uma jovem sem formação acadêmica, mas que possuía o que o Papa João Paulo II chamou de ciência do amor. O legado dela foi muito além dos muros da igreja. A devoção popular explodiu com incontáveis relatos de graças. Aqui no Brasil, a peregrinação das relíquias dela atrai multidões. E tem a história incrível de Edith Piaf, a famosa cantora francesa que atribuiu a cura de sua cegueira infantil a Teresinha. Isso mostra como o apelo dela alcançou todo tipo de gente. Essa frase, dita por ela, no leito de morte, resume perfeitamente a convicção que ela tinha. Para Teresinha, a morte não era o fim, era o verdadeiro começo da sua missão de espalhar o amor de Deus e fazer o bem aqui na Terra. E a história dela deixa uma pergunta no ar. Na nossa cultura, que valoriza tanto a autossuficiência, as grandes realizações, a mensagem da Teresinha sobre encontrar força na fraqueza e poder nas pequenas coisas feitas com amor continua sendo algo radical. Fica a reflexão. Que poder a pequena Via pode ter hoje?